Vamos ver esse aqui, desses carinha sojados, falando sobre o Nando Moura e o Danilo Gentili, tá ligado? Porque eles pelo menos já têm as informações todas contidas. Completamente humilhante pro Nando Moura. Danilo Gentili decidiu reagir após ser atacado por Nando Moura e soltou toda a merda no ventilador, chegando a afirmar que Nando Moura pediu pra ele se esconder do oficial de justiça no processo que Nando tinha tomado do Felipe Neto e que Danilo era uma de suas testemunhas. O vídeo de hoje está imperdível, então já deixa o likezão aqui pra nós que não custa nada e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tudo isso começou quando Nando Moura publicou um vídeo intitulado como... Mano, esse moleque eu acho ele muito estranho, velho. A Tigresa VIP queria dar pra esse moleque, velho. Criminoso, e colocou Danilo Gentili no centro da thumbnail. No vídeo, o youtuber deu várias respostas ao apresentador do SBT, mas antes se O Nando é hipócrita pra caramba, velho. Ele fica acusando o Danilo de um monte de coisa, sendo que já era coisa antiga e antes ele passava pano porque tava do mesmo lado. defendeu da acusação de ter algum tipo de conluio com o ministro do STF, Dias Toffoli. Desde 2014, comecei no YouTube, no Facebook, depois no YouTube, pedindo uma CPI da toga, que pode e deveria acontecer agora. Só não acontece por causa da leniência de alguns senadores. Desde 2014, descendo o cacete, não só em Alexandre de Moraes, que censurou a revista Cruzoé, mas também em Dias Toffoli, cobrando Jair Bolsonaro justamente porque ele fez o seu filho Flávio Bolsonaro ameaçar os outros senadores para tirarem as suas assinaturas da CPI da toga. Faltava uma única assinatura, que era dele. Sobre esse ponto, coincidentemente, o Flávio Bolsonaro falou a respeito em uma entrevista ao Pânico. E adivinha quem apoiou a opinião de Flávio? Ele mesmo, o deputado que, se você votasse nele, seria a mesma coisa de estar votando no Nando Moura. O deputado que o Nando Moura afirmou que colocava a mão no fogo por ele. O deputado que o Nando Moura tentou enfiar um membro de sua banda no gabinete. E estou falando dele, Gil Diniz, que escreveu o seguinte: Flávio desmonta a narrativa sobre CPI da Lava Toga. Flávio Bolsonaro rebateu a narrativa Nando Moura ainda tá falando da Lava Boga, tá? que teria melado a CPI da Lava Toga e explicou que naquele momento uma CPI comandada por adversários declarados do governo Bolsonaro não resolveria abusos no judiciário, mas criaria um confronto institucional e desgaste político sem resultado prático. Ele lembrou E agora, teve resultado prático? que CPIs muitas vezes acabam em espetáculo midiático, como a do Covid, e destacou que hoje há parlamentares investigando irregularidades com seriedade, mostrando que enfrentamento responsável é diferente de alimentar crises que só interessam a quem quer desestabilizar. Vamos ver a versão que foi dada pelo Flávio. Se liga. O lance da CPI da Lava Toga, que todo mundo atribui a você ter melado essa questão de investigação. Mas como que, como que fica essa questão? Porque a gente sabe, né? A gente acompanha e vê o que aconteceu. Aliás, não aconteceu, né? Essa é uma mentira, o Morgado, que uma narrativa que, obviamente, as pessoas que querem me desgastar ficam usando. Você imagina, assim, em primeiro lugar, qual é o presidente era Bolsonaro nessa época, que quer uma CPI no seu governo? Você sabe como é que começa, sabe como é que termina. Então, o Jair Bolsonaro sempre fala, cara, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter paz, eu quero focar aqui em entregar resultado pra todo mundo. Ó que papinho de filha da puta, velho. Segundo lugar, olha quem tava pedindo essa CPI da Lava Toga. Você imagina se a CPI ia ser o presidente Randolfo Rodrigues, a relatora Soraya Tronic, e ia ficar tudo bem pro governo. Vocês acham que eles iam conduzir para realmente sanear o poder judiciário? Não ia acontecer dessa forma, ia ser ruim, não ia resolver o problema, ia trazer desgaste e problema para o governo do presidente Bolsonaro. Então, assim, não é E o resultado foi o cara ter sido preso. o caminho inteligente para vendem uma falsa percepção de que uma CPI de Lava Toga ia resolver o problema do judiciário. Não ia resolver. Sabe o que ia acontecer? Ia entrar alguém do PT, um habeas corpus lá no Supremo, eles próprios dão um habeas corpus pra eles mesmo pra trancar uma CPI dessa. E que não ia ser instalada, porque os presidentes não iam permitir naquele momento que fosse instalada. Então, assim, beira uma inocência, achar que a gente vai resolver o problema, que é um problema que a gente tem hoje, dos abusos de autoridade por parte da cúpula, de alguns poucos na cúpula do judiciário, só com uma CPI, cara. Quantas vezes vocês criticam aqui que a CPI não vai dar em nada, que a CPI vai ter problema, que é um palanque porque político. essa ia dar em alguma coisa. E, na verdade, ia servir para causar uma ruptura ali, aberta, uma pancadaria entre executivo e judiciário, e ainda com o legislativo sendo acusado de, olha, o Bolsonaro está apoiando esse troço para ir contra o poder judiciário, é antidemocrático, virou político, cara, ia ser um pandemônio. Então, Aquela CPI Covid? da Covid, foi isso, foi uma Nossa, campanha. foi a América E não sei se vocês lembram, todas as emissoras transmitiam o tempo inteiro. Vê se essa CPI aí... CSS não estão Virou novela. Se não sou eu encher o saco. Verdade. Cara, eu não assisti nada, eu não vi nada de CPI do Covid, porque nessa época eu tava afundado em degeneração, velho. Os velhinhos. É ruim. Não é, pai? Eu mas falo eu quero parabenizar aqui o presidente da CPI, o Carlos Viana, o relator... Veio aqui. O Viana tá bom e ponderado, né? Nossa, deu branco agora, o relator da CPI do INSS. Relator. Não, mas é o... Põe aí no Google, Samir. Relator. Lá do deputado Alfredo Gaspar. Isso. Lá de Alagoas, que estão fazendo um belíssimo trabalho. Né? Enfim, tá mostrando as entranhas. Mas voltando ao Nando Moura, ele afirmou que iria processar cada um de vocês. Provavelmente estava falando sobre o Danilo Gentili, André Guedes e Mamãe Falei, mas não deu certeza e ele não citou nomes, então aqui a gente tá supondo, beleza? De qualquer forma, vamos ver o que ele disse. Sexta-feira agora, eu vou à delegacia e vou meter um processo criminal em cada um de vocês. Porque vocês são criminosos. Criminosos. De maneira dolosa, vocês me associam com algo que não tem absolutamente nada a ver
para que afugente as críticas que eu faço a vocês aqui todos os dias, na verdade. Para quem quer saber a minha real conexão com o Dias Toffoli, assista esse vídeo aqui, ó, Toffoli. Vê só, calma lá, vou fazer uma pergunta pra vocês. Fazer uma pergunta pra vocês aqui agora. Se o Nando Moura investe em em uma pousada, em um hotel que tem cassino, ele está investindo direto ou indiretamente no cassino ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se o cassino faz parte de um hotel e o cassino enriquece o hotel passa a valer mais, então você que aportou dinheiro ali tem valorização também. Concorda comigo? Então, porra, fudeu. Indiretamente você tá botando dinheiro em coisa que é envolvido com o cassino, velho. Envolvido. Para ter uma ideia do tamanho da difamação. Não sou a favor da criminalização, mas da remoção física. Caso de menor não conta, só pessoas com consentimento criando não possa. Sempre dentro. Uma parte do valor que entra é de cassino, é um investimento indireto. Pois é, eu concordo. Agora, o Nando Moura investiu ou ignorantemente, porque não sabia, ou ele sabia e meteu o louco. São desses caras. Mas vocês vão ser condenados e vão ser obrigados a se retratar na internet. Diferente de vocês, não existe um único vídeo meu passando pano para Dias Toffoli. Não existe um único vídeo meu a respeito de Dias Toffoli que não seja pedindo por uma investigação em cima dele e a sua possível prisão. Não existe um vídeo meu assim desde... Eu nem sei se o Nando investiu mesmo, é porque eu vi ele falando isso, por isso, rapidamente, tá ligado? de 2014. Parece que ele investiu no resort do Dias Toffoli, que tem cassino. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Nando Moura investiu no resort do Dias Toffoli e com cassino aqui. Cassino, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Calma. Aqui, ó. Em Acapulco. Pessoal, estou me sentindo aqui o Chaves em Acapulco. E passar um tempo com a família da minha esposa, com a minha sobrinha. Estou aqui no Paraná. Mas o pau continua torando lá no Instagram, entendeu? Vou mostrar um pouco da vista aqui. O Chaves em Acapulco. E passar um tempo com a família da minha esposa, com a minha sobrinha. Estou aqui no Paraná. Mas o pau continua torando lá no Instagram, entendeu? Vou mostrar um pouco da vista aqui do nosso apartamento para vocês. Essa é a vista da sacada. Muito bonita, a represa é muito bonita aqui no Paraná. Muito legal. E eu tenho curtido bastante passar um tempo com a minha família, ainda que essas coisas tirem um pouco o meu sono, né? Gilmar Mendes, Toffoli e tudo mais. Essa direita flaviana, caramba, isso aí tira o sono de qualquer um. Mas tem sido bastante divertido. Fui até no tobogã hoje, quer ver? Ele tá ali no fundo, ó. Ah, e lembrando o seguinte, viu? Eu estou aqui sem um centavo de verbinha de gabinete e nem de dinheiro público, tá bom? Então, é aí um recado para os sem vergonhas anônimos. Ele era investidor, né? Diferente de vocês. Agora é foda. Dizer que o cara é corrupto por causa disso é foda, né? Tá ligado? Um dos principais membros do partido Missão, do MBL, é o Beraldo, que queria ser só presidente da República, foi candidato a deputado federal. O Beraldo é, segundo a Polícia Federal, um dos principais envolvidos no escândalo da Refit, o maior escândalo de evasão de divisas, fraude e lavagem de dinheiro, onde vocês se beneficiavam diretamente porque era, inclusive, como o próprio Gnomo disse, um dos principais doadores do partido. Esse escândalo da Refit é por sonegação, tá? Sem críticas a eles aqui com isso. Ark Riders tem ou não, Jake? Não fala da Refit, não fala do Beraldo. Temos certeza de que ele é inocente? Não é, desgraçados? Enquanto você... Dedis, eu acho que fere.
Só que é o seguinte, aí tem uma exceção. Não é bem uma exceção, é uma extensão da regra. Talvez você precise conter o seu filho. Tá ligado? Para que ele próprio não te agrida, para que ele próprio não faça alguma coisa, tá ligado? Aí é um caso mais à parte, mas eu particularmente não sou a favor de bater na criança não, velho. Eu acho que criança não precisa apanhar para aprender não. Tá ligado? O problema é que muita gente vira pai sem ter capacidade psicológica e estabilidade emocional para ser pai ou para ser mãe e bate nos filhos. Por exemplo, eu apanhei. Só que eu sei que todas as vezes que eu apanhei, ou pelo menos na maior parte das vezes que eu apanhei, meus pais só não tiveram capacidade psicológica e intelectual para resolver o problema, para me explicar alguma coisa, ou para me mostrar que alguma coisa não deveria ser feito, ou então me bater em momentos que não era necessário, que eu não tinha feito nada de errado de verdade. Tá ligado? Mas é aquele negócio, a geração de gerações anteriores, blá, 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 tá ligado? Na maior parte das vezes, o que acontece é que o pai espera que a criança compreenda algo que ela ainda não está preparada para compreender, e aí ela pune o filho por não compreender algo que ele deveria ter sido capaz de mostrar para ela. Vocês mentem pra caralho ao meu respeito, eu falo a verdade a respeito de Tem muita coisa que é desproporcional, velho. vocês. E uma das coisas que mais entristece é ver o Danilo Gentili participando do mesmo crime. Que isso que eles estão fazendo comigo é crime. É um grupo político assassinando um cidadão, não fisicamente, mas tentando erodir completamente este cidadão que depositou neles a esperança e que simplesmente fez cobrar que eles tivessem e mantivessem a palavra. O Danilo Gentili participa exatamente da mesma difamação. Vejam só o quanto o Danilo Gentili caiu. Quem produz banda que tem pedófilo envolvido, falando de mim, tem cota em hotel que lucra com cassino, leva político para jantar em casa. Aqui, ó. Tem cota em hotel que lucra com cassino. Foda. Esse de quem produz banda de quem tem crianceiro envolvido é foda porque o cara não sabia, né, mano? Mas aqui com o cassino ele sabia. Puxa o saco deles e pede voto para eles e segue Aqui, ó. Esse aqui o dono Moura fez mesmo. os rapazotes que curte conteúdos assim, é cúmplice? Que curte conteúdos assim é cúmplice? Aí eu já não sei. Rapaz, tem um negócio aqui, tem umas imagens aqui embaixo. Mas não dá pra saber o que é que tem escrito, é muito pequenininho. E aqui ele tá divulgando quem? Salve, O mesmo Tasso. Miguel. O Miguel que E aí, Tasso, como é que foi, mano? Os dias aí com tua família e tal? queria que eu associasse o Danilo Gentili ao acobertamento de estupro no caso da Juliana e Otávio Mesquita. É esse o cara que ele tá compartilhando. Calma aí. Acobertando quem? O mesmo Miguel. O Miguel que queria que eu associasse o Danilo Gentili ao acobertamento de estupro no caso da Juliana e Otávio Mesquita. É esse o cara que ele tá compartilhando. Com uma conta troll, fake, pra simplesmente difamar. Agora eu quero que vocês reparem bem na distorção. O Danilo Gentili, em seu tweet, disse: quem produz banda que tem pedófilo envolvido? Ele mentiu. E fala aqui, gente, ele mentiu. O Nando Moura já chegou a fazer isso? Outro ponto. Tem cota em hotel que lucra com cassino. O Danilo mentiu em alguma coisa aqui, gente? Leva políticos pra jantar em casa. Alguma mentira aqui, vida? Tem alguma mentira aqui? E falando sobre o Miguel, que era membro dos Últimos Cavaleiros, ele viu que o Nando Moura estava seguindo perfis como o jogador bi, que é bissexual, e em alusão ao que o Nando Moura faz com o MBL, escreveu o seguinte: se seguir alguém significa ser igual, como o próprio Nando gosta de dizer, então pela régua dele mesmo, dá pra concluir muita coisa sobre quem ele acompanha. Ou será que a régua que ele usa nos outros não se aplica ao próprio rap? Esse perfil O moleque aqui tá mandando bem. que o Nando Moura segue publica umas fotos, vamos dizer assim, bem antes de homens do mesmo sexo. Não dá pra mostrar, obviamente, aqui pra vocês. Mas seguindo com a notícia. Foi esse tweet que o Danilo compartilhou. Só que vocês viram essa fala do Nando Moura sobre o Miguel e sobre o Danilo Gentili? Tudo não passou de uma mentira do músico e a conversa completa do... Meu irmão, a real é que é o seguinte, a gente tá em 2026. Se o pai ou a mãe bate na porra da criança, o que ele tá dizendo é que o que ele tá dizendo é o seguinte: essa coisa que eu gerei aqui é um animal que só consegue entender as coisas na base da violência e na base da agressão. Que porra é essa, velho? Não vou tratar um filho meu desse jeito, não, velho. grupo Os Últimos Cavaleiros foi mostrada ao Danilo Gentili. Nessa parte, Pode ser uma tapa, pode ser o que for, porra. Não vou criar um animal, não vou criar um bicho, porra. Miguel disse que, na verdade, ele fez uma simples pergunta, que foi o fato E digo mais, a maior parte das pessoas que batem nos filhos, às vezes, nem tentam resolver as coisas de outras formas, tá ligado? Só tão exaustas pela própria maternidade ou pela própria paternidade, porque são incapazes de compreender o que é essa responsabilidade para quando tiverem um filho, estarem preparados, tá ligado?
do Danilo Gentili na Rapaz, eu fico sempre pensando como é que um cara de 30 anos, ele não tem capacidade intelectual pra conduzir uma criança de 5 anos sem precisar bater nela, velho. Diga aí. Tu tem 6 vezes mais idade do que aquele bichinho ali pequenininho. Do que aquele ser pequenininho. Você vai bater nele? Peraí, porra. Tá ligado? O cara bate na filha o tempo inteiro. Aí ele vai querer exigir que o marido não bata na filha dele. O marido dela não bata na filha. Porra, entende o ponto? É a cultura que você está multiplicando. Você está proliferando essa cultura, velho. Agora, vocês têm que concordar comigo que vocês que apanharam do mesmo jeito que eu apanhei e tal, apanhar pra criança é melhor do que ficar de castigo. Meu irmão, eu preferia apanhar pra cacete do que ficar sem jogar no computador, velho. Sem usar o computador pra jogar, sem jogar no PS2, sem sair pra rua brincar. Tá ligado? Que é o maior indício de que bater na criança é um negócio ineficiente, velho. naquele momento está em silêncio diante de um caso que já estava sendo debatido publicamente. Sobre o tal cassino que foi colocado no resort que o Nando Moura tem cota, Nando Moura disse o seguinte: Que eu tenho cota em hotel que lucra com cassino. Puta que pariu. Deixa eu falar uma coisa pra você, o Gentili. As máquinas de raspadinhas eletrônicas que eles colocaram no Taiaiá, colocaram em janeiro, agora. Eu tenho cota lá muito antes. Aí adivinha por quê que os caras... Ah, então ele tem um argumento aqui, ó. Ele tem um argumento. Nando Moura aparentemente tá limpo. destruíram o local que eu jogava RPG Ah, então provavelmente ele vendeu as cotas porque ele percebeu que o investimento era imoral, né? com a minha família no Taiaiá e colocaram lá diversas máquinas de cassino. Você sabe por quê? Porque foi o bosta do deputado federal que você apoia, o Kim Catetanol, o Mamagiri, que votou para legalizar cassinos no nosso país. Seu palhaço E eu acho que cassino tem que ser liberado mesmo, tá? de merda. de antemão, Mas eu não sou hipócrita. já fica meu agradecimento ao Kim Kataguiri por esse voto. Mas vamos seguindo aqui. Agora, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nas palavras do Nando Moura. Em seguida, iremos ver a resposta avassaladora dada pelo Danilo Gentili. Então, prestem atenção. Quando eu for presidente, me comprometo a dar uma canetada e criar a imunidade cidadã. Todo cidadão terá imunidade para xingar o político que quiser. É curioso quem diz que o cidadão mudou de opinião a respeito do político, como se o cidadão devesse lealdade ao político e não o político ao cidadão. Que merda você se tornou, hein, Gentili? Que merda. Difamando pra lamber o cu de um grupo político. Não, cassino... Mano, eu não acho que é legal o cara tá vivendo em cassino e ser viciado em cassino. Não acho isso. Porra, vai proibir o cassino porque alguns doidos viciam, é foda. Você vai naqueles podcasts e fala o Simonal, acabaram com a carreira do Simonal, destruíram o Simonal. É igual álcool, prostituição, o pessoal se vicia em tudo, pô. Você, seu merda, seria exatamente como aqueles que meteram o dedo na cara do Simonal. Você é pior. Você é, inclusive, pior, seu lixo. Você conversava comigo todos os dias, e sabe que isso é mentira. Diferente do que eu falo do grupo político que você lambe o cu. Se o único CPF dá esse trabalho e essa porrada em um partido político, imagine se o Brasil todo cobrasse políticos que nem o Nando. Disse um gado de batalha. Imagine se o Nando tivesse aceito os pedidos do Danilo Gentili pra ir no programa do The Noite. Quanto o Danilo não iria usar isso como ar? Disse outro gado que também Apanhei com chinelo feito de pneu de caminhão por descosturar sem querer a renda da cama. É foda, pô. recebeu um amei do Nando Moura. Como se ele não fizesse exatamente a mesma coisa com as pessoas. Chama pra sua casa e depois fica jogando na cara que alimentou, que hospedou, enfim. Agora vamos ver a humilhação feita pelo Danilo Gentili e tudo começou porque o isqueirinho Brazilian Poker Players escreveu o seguinte: Nando Moura finalmente faz seu ataque a Danilo Gentili e diz que o humorista ligava pra eles todos os dias. O Danilo Gentili retweetou e respondeu: boa, agora a verdade com testemunhas. Acho que só liguei pra ele mesmo, que me recorde no início do governo Bolsonaro pra avisar que eu tinha percebido a criação de um gabinete do ódio e que ele poderia ser atacado pra ficar atento. O considerava o comunicador independente e, assim como outros, fiz isso. Na época, ele nem foi atacado pelos bolsonaristas, a princípio, e nem defendeu no início quando começaram a me atacar. E eu também não o cobrei por isso, diferente do que ele faz hoje. Tudo certo.
Eu realmente só quis avisar. Depois, quando ele também passou a ser atacado, aí sim, ele começou a se voltar contra eles e vir mais pro nosso lado da trincheira. Depois, ele forçou intimidade criando um grupo comigo, o André Guedes e o Rox. Eu até interagi um pouco, mas não gosto de grupos e saí. Eu era só chegado de verdade do André nesse grupo. Em seguida, criou outro grupo só comigo, ele e o André Guedes. Por educação, fiquei, embora eu fosse o que menos interagia ali. Às vezes eu Rapaz, o cara dizer que ficou no grupo por educação é foda. aparecia no grupo reclamando da vida, como amigos fazem. Reclamávamos de trabalhos, de cotidiano, fazíamos fofocas, ríamos, coisa que todo mundo faz com amigos. Ele vivia pedindo pauta pra mim e pro André, perguntava sobre livros que eu lia e depois repetia meus insights no canal dele, como se fossem dele, RS. Ele falava de livros que eu li, como se ele tivesse lido, e filmes que eu assisti, e mostrava cenas como se ele tivesse visto e pensado naquilo. Porra, caralho, que massacre. O Alan dos Santos disse que o Nando pedia insights pra ele e repetia no canal como se fosse dele o pensamento. Nisso eu acredito, pois é o que ele fazia comigo e fazia o mesmo com as ideias do André Guedes. Várias coisas que ele falava no canal nessa época eram coisas que eu e o André falávamos em nossas conversas nesse grupo. Ele falava como se fossem insights dele, RS. Eu achava que aquilo era um grupo de amigos, onde reclamávamos da vida e de política. Até o dia em que ele começou a brigar com o MBL e disse que eu e o André não deveríamos nos meter. Respeitando. Depois, ele apareceu um dia e afirmou que o MBL estava atacando a família dele. Isso me irritou, porque pra mim atacar a família é coisa que nem bandido faz. Chamei o Renan Santos e o Renato Batista em particular como homem de verdade deve fazer, certo? E falei que isso era sujo. Disse pra eles em particular que até a máfia italiana sabia que mexer com parente não se faz. Foi aí que eles me mostraram que o próprio Nando já tinha atacado parentes deles e de várias outras pessoas no passado. Família que não era política nem pública. Fui pela cronologia que era real e tirei as minhas próprias conclusões. Mandei áudio pro Nando dizendo que havia exageros dos dois lados. Ele não gostou. Falei também que ele atacava o Kim, que nunca fez nada contra ele e até aceitou ser testemunha a favor dele. Ele não gostou da conversa franca. Foi aí que veio o drama. Ele disse que ia passar o celular pra um tal de Vini e não falar mais. Parou de falar comigo e com o André. E me ligou pedindo pra eu fugir de oficial de justiça e não testemunhar mais. Depois disso, ele sumiu. Ele fez a tal pausa dramática, RS. Se você lê e se interessa sobre psicologia, sabe que esse é o típico comportamento narcisista chamado de tratamento de silêncio. Confesso que senti foi alívio. Mais tarde voltou passivo-agressivo. Caralho, viado, que estompada da peste não tá tomando, velho. Se não tivesse pedido pra gente não se meter e como se não tivéssemos falado em particular sobre os exageros dessa briga. Cada dia mais subiu o tom contra nós. A narrativa virou que eu e o André éramos cúmplices de crimes e somos pagos pelo MBL para não criticá-los. Ele iniciou as ilações e quando é respondida à altura, se vitimiza. Todo dia desde então, ele nos acusa de sermos cúmplices de crime. E até hoje não sabemos ao certo que crime é esse que somos cúmplices. Deve ser o crime de não ter comido o cu dele. E pra finalizar aqui, vale o nosso relato, beleza? O Nando Moura disse em um de seus vídeos que cansou de dar conselhos pra gente sobre nossa patrocinadora, que amamos tanto. Inclusive, um beijo no seu coração, Blaze, e pra todo mundo que está em torno. Mas isso também é mentira. Quero que vocês saibam que nunca falamos um A com o Nando Moura. Sempre conversamos com os assessores dele, seja o Thiago nas antigas ou até mesmo o Vini. Outro ponto, o Nando Moura disse que o New York Treta foi para o The Noite por conta de sua indicação. Outra mentira. Quando nós fizemos uma call com o produtor do The Noite, perguntamos o que motivou, né, eles de terem chamado a gente, e eles foi sincero, disseram que estavam de olho nas entrevistas do Flow Podcast e gostaram da gente, então por isso fizeram esse convite. E isso se repetiu com mais pessoas no ano mais ou menos ali de 2020. De qualquer forma, eu deixo com vocês. Qual é o QI de uma pessoa que nessa altura do campeonato ainda está do lado do Nando Moura? Te pergunto, quando você entra em um vídeo dele e vê aqueles comentários, o que você sente? Mano, é foda porque quando eu vejo essa treta todinha do Nando Moura, Danilo Gentili, Bolsonaro, Nicolas Ferreira, MBL, mano, o que eu vejo é uma porra de um monte de porcos, assim, ó, brigando no meio da lavagem, todos sujos de merda, tá ligado? Não tem, tipo assim, não tem ninguém limpo, porra. Não tem ninguém limpo. Não tem ninguém que você diga assim, porra, esse cara passou o tempo inteiro corretinho e tal, pá. Mano, é tudo um monte de bolo fecal, viado. Não tem como, porra. Não tem um limpo, tá ligado? É todo mundo se acusando, é todo mundo se sujando, tá ligado? Parece que tá todo mundo meio macaco, assim, ó, cagando. O cara caga na mão e fica jogando bosta um no outro, porra. Tá ligado? É a sensação que eu tenho, mano. Como é que pode, bicho? Não tem um, velho. Não tem um que se salve, porra. O Nando Moura é hipócrita pra caramba.
fica apoiando os políticos, quando os políticos faz as merdas que ele sabia que seriam feitas, ele tenta tirar o dele da reta e agir como se ele não tivesse, porra, posto os caras no poder. Aí os caras vão lá e traem ele fica puto. Aí ele fica puto com os caras que são amigos dos políticos. Todos os políticos que ele divulga, todos os políticos que ele divulgou até hoje se tornaram filhos da puta. Ou já era. Aí o MBL vai lá e diz que tem que criticar tudo, é isso, é aquilo, porque a gente é contra o Bolsonaro, contra a corrupção, contra isso, contra aquilo, contra o autoritarismo. Mas tá lá querendo remover vídeo do Nando Moura. Aí dizem que a população tem que ter o direito de criticar os políticos e vamos fazer a lei Danilo Gentili, aí se junta com o Danilo Gentili, mas fica puto com quem critica o MBL. Aí o Danilo Gentili, que é contra o autoritarismo, se junta com o MBL, que também é uma cambada de gente autoritária pra caralho. Não tem ninguém, porra, não tem nada, mano. Puta que pariu, velho. Nando sabia dos bigodistas do MBL e passou pano pra depois jogar na cara. Não, isso é um negócio que me incomoda também. O Nando sabe da merda de todo mundo. Só que se essa galera estiver do lado do Nando, o Nando não fala nada. Mas quando essa galera se volta contra o Nando, aí o Nando ataca com essas coisas que ele sabia. Dizendo, por exemplo, que o Danilo Gentili faz propaganda de casa de aposta. Porra, ele já fazia muito tempo, mas você não falava nada porque antes ele era seu aliadinho ali. É intancável, bicho, intancável. Deixa aqui nos comentários e deixa o likezão se ainda não deu. Então tamo junto, até a próxima notícia. Puta merda, velho, puta merda. O Nando vendeu as ações que ele tinha de lá do hotel, depois que botaram depois que botaram o cassino lá, porque não, porra, ele tá sendo conivente. Puta que pariu, velho, é um bolo doido da desgraça, mano.